A gente lançou o Cauê na música Jordan. Você que lançou ele? A gente que lançou o Cauê, nosso escritório que lançou o Cauê. A OK Produções nos procurou, a gente criou um selo Elenco Music, depois virou a Music, e a gente lança ele primeiro. Eu trago o Dexter e o Kevin, que eu fazia a mentoria do Kevin na época, do MC. E a gente faz a música Jordan, depois a gente lança outras músicas. Aí a gente faz a captação, a gente assume a carreira do Caveirinha, a gente lança o Kai Black, que era irmão dele, que até então era praticamente produtor deles, e era o Caneta que escrevia as letras dele. Você lançou o Caveirinha? Não, o Caveirinha já era um artista que existia, e a gente só pegou o Kai Black. A gente agencia ele agenciando ele, já existia, era um artista, mas ele não tinha essa desenvoltura para poder se destacar e acreditar em si. A gente fez ele acreditar nele, ele virou o Kai Black. Depois a gente lança também o FK, que era um produto do Kevin, né? Só que o Kevin faleceu e a gente deu sequência nesse trabalho junto com a mãe do Kevin, até o momento que não deu mais para a gente fazer a gestão, e a gente vendeu todos. Já te vi você a gente vendeu, do Kevin, isso, cara. A gente vendeu todos esses artistas para GR6. Puta, e a gente sai da música. E como é que foi quando o Kevin morreu, irmão? Para mim foi trágico. Eu perdi um filho praticamente. Posso dizer isso. Pelo sentimento que eu tinha por ele. Eu fui no último show dele, que foi aqui na Itaquera aqui. Ele fez o show e foi pro Rio e faleceu. Foi o primeiro show dele com carreira solo, sendo dono do seu próprio selo, da sua própria empresa. Ele já não era mais lá no Rio, né? No Rio de Janeiro. E aí foi trágico, né? A gente Você tava lá? Eu fui com a mãe para reconhecer o corpo. Eu não estava lá, eu nem sabia que ele estava no Rio de Janeiro. E quando ele se despluga da GR6, eu tinha dado minha palavra para o Rodrigo da GR6 e para o Gugu, que eu não seria empresário dele. E ele ficou revoltado comigo, não quis conversar comigo mais, né, durante um certo período, porque eu falei, eu não vou fazer sua gestão, eu dei minha palavra para os caras, minha palavra não faz curva. Ele saiu da GR6, aí ele queria você. Ele me ofereceu 20% da carreira dele para me ser empresário dele. Eu falei, eu não vou ser seu empresário, mano. Por causa eu tenho palavra. Do Rodrigo. Aí eu brigo com ele fica puto, aí com um dia que ele vai conversar com a mãe dele, a dona Val falei assim, Kevin, a diferença é que você não aprendeu a lidar com homens. E o Ângelo é homem. E ele disse para os caras que ele não ia ser seu empresário, ele não vai ser. Não é que ele abandonou você, é que ele tem palavra. E aí outro dia, conversando com a dona Val, eu falei assim, eu queria um dia ter falhado com a minha palavra. Se eu pudesse falhar, seria ter falhado de romper minha palavra de ser empresário do Kevin, que fatalmente eu teria acompanhado ele nesse evento. Ele não estaria esculachado na praia daquele jeito, não estaria fazendo as cagadas que ele fez, que o levou à morte. Puta que pariu. Mas ninguém pode mudar o tempo, né? Mas é uma coisa que não dá pra mudar. Fui com a dona Val, reconhecemos o corpo, fizemos todos os processos de lá e voltamos para São Paulo arrasados. Que era um moleque sensacional. Aí eu conheci mais a essência do Kevin. Até eu mesmo, antes dele morrer, não conhecia o tão espetacular que aquele moleque era. A repercussão de tudo isso e os fãs. E depois começou a brotar as histórias do que ele fazia para as pessoas andando por aí, de tirar um tênis e dar para um moleque no farol, de chamar um moleque e trocar uma ideia aqui, pagar uma alimentação e contar a sua história. Falar, eu vivi essa mesma coisa que você. Essas coisas as pessoas só começaram a descobrir depois. Depois que morreu. Porque ele não fazia isso e saía vendendo isso como né? imagem dele. Isso era guardado ali. As pessoas que começaram a revelar.